alô, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fala João Guilherme. Muito obrigado pela moral enorme que vocês estão dando pra gente aqui. Já passamos de 190 mil inscritos. Valeu demais. Continue aí se inscrevendo, compartilhando, comentando, interagindo, ativando o sininho da notificação e vamos em frente. Olha quem está comigo no vídeo de hoje. Ele, o príncipe rubro-negro, assim ganhou o apelido da torcida do Flamengo, pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Eu falei esta frase em algumas transmissões e em momentos marcantes deste rapaz com a camisa rubro-negra. Um jogador histórico, sem dúvida alguma. Mas Gabriel Barbosa, hein, Gabigol? Vai viver hoje talvez a decisão mais importante da sua vida, da sua carreira. E é muito fácil de explicar. Nesta segunda, está sendo retomado o julgamento no Tribunal de Justiça Antidopagem, porque Gabriel Barbosa está sendo acusado de tentar fraudar, de não colaborar com um exame antidoping. No dia 8 de abril de 2023, antes da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Foi feita uma visita surpresa no CT Ninho do Urubu e os fiscais que lá estavam relataram que Gabigol ficou muito irritado porque, segundo ele, o nome dele toda hora aparece na lista e ele não estava muito disposto a colaborar com a prática. Gabriel Barbosa nega veementemente todas essas acusações. E a defesa do jogador, que é feita pelo advogado Bechara Neto, que tem muita experiência, inclusive esteve com Paulo Guerreiro, naquele caso em que ele foi acusado de doping por cocaína, considera que há elementos e há provas que possam fazer com que Gabriel não seja punido ou então pegue uma pena muito branda. O que diz o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem? Ali inclui exatamente o que Gabriel está sendo acusado, de não colaborar, de tentar fraudar, de não querer participar, né, de um teste antidoping. E a pena pode ser de 4 anos de suspensão. Entenderam a gravidade do caso? Então, muito antes de se falar, de se especular sobre Palmeiras, Corinthians, tem que sair do Flamengo, tem que renovar com o Flamengo agora já acena com uma possibilidade de uma renovação de contrato por 3 anos, aquela coisa toda. Antes disso tudo, o mais importante é saber o que vai acontecer com o Gabriel no julgamento do dia de hoje. Isso pode definir a carreira do jogador. Porque mesmo ele sendo muito jovem, 27 anos, vai completar 28 nesse ano, 4 anos de suspensão é para mudar uma vida. Dentro do Flamengo, há um otimismo muito grande de que ele possa pegar uma pena bem pequena, uma pena reduzida, e que isso não possa atrapalhar a sequência dele. Agora, vem no momento péssimo para o Gabriel, porque ele está em baixa, ele é reserva, ele hoje não tem espaço no time do Flamengo, e ele, como já gravei num vídeo anterior, terá a oportunidade, obrigatoriamente, porque os jogos serão muitos, o calendário está cheio, vem aí Copa América, o Pedro tem grande chance de ser convocado pelo Dorival, e ele teria 9 rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro para mostrar serviço, e antes disso, os demais jogos, porque o Flamengo vai decidir o Carioca contra o Nova Iguaçu, vai estrear na Libertadores da América, vai estrear no Campeonato Brasileiro, vai estrear na Copa do Brasil, ou seja, vai ter bastante jogo e o Gabriel vai ser utilizado. Então, esse julgamento e essa pena, caso aconteça, virá num momento péssimo, porque ele precisa recuperar espaço e na hora que pode ter oportunidades, ele pode estar suspenso. Gabigol, que é uma notícia extremamente triste. Eu falei no começo do vídeo, Gabigol está suspenso por 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Justiça Desportiva Antidopagem
Finalizou hoje o julgamento, lembrando que o julgamento iniciou na segunda-feira passada, depois de 5 horas ele foi suspenso e aí deu continuidade nessa segunda-feira. Como aconteceu na segunda-feira passada, Gabigol participou via online, hoje ele também participou e hoje o escritório que foi contratado por Gabigol, pelo Flamengo, para defender o camisa 10, levou também testemunhas, especialista em dopagem, pessoa da CBF que é responsável por exame antidoping, mas mesmo assim a estratégia, no meu ponto de vista, acabou não dando certo. A pena máxima era de 4 anos, mas ele acabou pegando 2 anos. E a pena já começa a valer agora, em abril, galera. Cabe recurso? Cabe. Mas é uma situação extremamente delicada do atacante do Flamengo. Gente, assim, óbvio, eu não sou advogado, mas conversando rapidamente com pessoas que conhecem o meio jurídico, antes de gravar esse vídeo aqui, todo mundo fala, Vene, ele pegou 2 anos, cabe recurso, mas eu não vejo esse recurso tirando a pena total dele. Pode cair para 1 ano, pode cair para 6 meses. Fato é que isso atrapalha demais a renovação de contrato do Gabigol com o Flamengo. O Flamengo tem contrato com o jogador até dezembro desse ano. Por que o Flamengo vai renovar o contrato desse atleta, sendo que ele vai ficar punido aí por 2 anos? A priori, cabe recurso, beleza. Supondo que caia para 6 meses. Por que o Flamengo vai renovar também? Isso interfere muito o futuro do Gabigol no Flamengo, gente. Estamos falando de um dos maiores ídolos da história do clube. Para muitos é o 2º maior ídolo da história do clube, ficando atrás apenas do Zico. E, para quem não sabe o que aconteceu, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. O Gabigol ele merece ser julgado. Isso aí não é... Galera, não tem como passar pano para isso. Ele foi acusado de dificultar a realização de exames de doping lá no Ninho do Urubu. O que aconteceu? Um dos relatos da denúncia diz que o atacante demorou para realizar o exame e não quis cumprir as orientações dos funcionários que foram ao Ninho do Urubu. Todos os jogadores cumpriram, porém o Gabigol foi o único que não quis fazer naquele determinado horário. O caso aconteceu no dia 8 de abril. 8 ou 7? Não, foi no dia 8 de abril de 2023, quase 1 ano atrás. E, segundo as pessoas responsáveis pelo exame, o jogador não quis fazer antes do treino, lá no Ninho do Urubu. Depois do treino, ficou enrolando, almoçou, não deu moral para a equipe responsável, tratou mal. Quando a gente fala tratou mal, não teve educação, desrespeitou, não seguiu as regras, não seguiu o procedimento adequado, pegou o objeto para colher a urina e não falou com ninguém. Ficou irritado depois de ver que ele estava sendo acompanhado, ou seja, sendo visto lá no banheiro, o que é normal, gente, isso é normal, é padrão, é procedimento normal. E depois entregou o negocinho lá, acho que é vaso, né, que fala, onde coleta a urina ali, entregou aberto. Gente, olha só, eu tenho o maior respeito do mundo por Gabigol, mas ele precisa entender que ele é igual a todo mundo. Se todo mundo seguiu a regra, ele tem que seguir. Mesmo que ninguém seguisse a regra, ele tem que seguir. Estamos falando de regra, gente. Regras são regras. Tem que ter respeito com a empresa, com o profissional que está lá trabalhando. Você não pode... Beleza, eu no lugar dele, eu também ia odiar ser seguido. Imagina, você lá fazendo xixi e o cara te olhando. Sabe, eu não ia curtir, mas regras são regras. Ah, eu não quero fazer 8 horas da manhã, eu quero fazer às 11 da manhã. Gente, regras são regras. E aí, hoje, acabou o julgamento dele e ele foi punido por 5 votos a favor da punição e 4 votos contra. Sobre o caso Daniel Alves, agora a gente pode virar a página para falar do Flamengo e para falar da situação que enfrenta aí o Gabigol.
O Flamengo entende que o Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Semana passada, o julgamento começou às 14 horas e foi até às 19 horas com a decisão do tribunal de seguir hoje. O Gabigol prestou depoimento ao Tribunal Desportivo por videoconferência. Ao todo, 8 testemunhas participaram da sessão online. O jogador é representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu também Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. Gabi foi acusado de infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Gabigol, vocês acreditam que pode ser punido severamente por esse caso? Lembrando que na semana passada foram mais de 5 horas de audiência e não decidiram nada sobre esse assunto envolvendo o Gabigol. Zé Manuel, Flávio e Bruno Prado. Bom, se eu puder começar, demora todo esse tempo porque eles querem aparecer, porque o caso é simples e já poderia ter sido solucionado de uma maneira ou de outra. Mas como é um caso de repercussão, esses tribunalecos, eles só servem para isso. Eles sempre, quando o caso é de repercussão, eles demoram, impede vista, não sei o que e tal. Sempre foi assim e eles fazem... sempre julgamentos políticos, é tudo uma questão política, a coisa normalmente já começa com o resultado já sendo conhecido e tal. Esse caso do Gabigol, aparentemente, ele se negou a fazer o exame e a partir daí é visto pela lei, pela legislação. Eu entendo muito pouco disso, mas conversei com o doutor Fernando Antônio Solera, que me explicou mais ou menos o caso. Ele é a pessoa que colhe, o responsável pela coleta dos exames, ele é a equipe dele. Quando a pessoa se nega a fazer o exame, ela é considerada dopada. Olha só, você já viu ou já criou algum relatório como esse aqui? Em tabelas, com planilhas pesadas, que você leva um maior tempão para atualizar, sem falar quando ela trava, né? Isso não é o doutor Solera que julga, ele só faz olha, a pessoa se negou e tal. A lei, agora, ele não é advogado, ele não tem competência para julgar essa situação. O que a lei propõe? A partir do momento que a pessoa se nega a fazer o exame, era um exame fora da competição, mas a lei ela coloca essa possibilidade. Você fazer aquele exame surpresa, então isso é uma coisa antiga. Se você se nega a colher o exame, você fica subentendido que você está dopado. É assim que funciona. É mais ou menos, a grosso modo, o cara se nega a fazer DNA, o juiz tende a considerar que aquela criança pertence a ele. É filha dele. Você se nega a fazer, o resultado é esse. Negou o DNA, normalmente o juiz dá ganho de causa para a pessoa que está pleiteando, porque você se negou a fazer o exame. Bafômetro, você se nega a fazer o exame. Se você não fizer, depois você é considerado. De volta à rádio, desculpa, Flávio, de volta à rádio Jovem Pan, falando desse caso envolvendo o Gabigol. O Flamengo entende que Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Flávio. Pois é, na verdade ele comete uma série de falhas, ele comete uma série ele se nega por um tempo, aí ele volta, depois vai outra vez. A conduta não foi a conduta convencional. E a partir daí, sim, ele fica predisposto a tomar uma penalização como se fosse um jogador dopado. É quase da mesma forma. Agora, estamos falando de tribunais políticos, depende de como isso está sendo tratado politicamente, entendeu? Se estiver sendo tratado politicamente da maneira que interessa ao clube, o Gabigol vai ser absolvido. Se não, se fosse, eu diria a você o seguinte, fosse um jogador comum, jogador do Tocantinense, ele já teria pego 4 anos de punição. Não estou dizendo que deva ser ou não, só estou colocando como é a lei. Sim. Mas os tribunalecos lá, eles conversam, eles acertam. Então, tem 95% de política e 5% de lei. Vamos ver como é que vai funcionar essa política e quanto é que vai funcionar na parte de lei. Mas, normalmente, os tribunais de futebol, eles são 95% políticos, 5% legais. Caso haja alguma condenação que se reverta em desfalque imediato, o Flamengo já prepara um pedido de efeito suspensivo ao Tribunal Arbitral do Esporte. A ideia é não perder Gabigol para o começo da disputa da Libertadores e agora as retas finais aí, né, dos estaduais, chegando à reta final, mesmo que o atleta, neste momento, esteja no banco de reservas e Pedro seja o titular.
O Flamengo vai entrar numa maratona de jogos e quer contar com camisa 10 para voltar a ter minutos e recuperar o bom futebol. Lembrando que o Flamengo terá uma sequência de 9 jogos em 28 dias. Depois do duelo do jogo de ida contra o Nova Iguaçu, o rubro-negro não terá mais semana cheia durante todo o mês de abril. José Manuel de Barros, o que falar aí desse julgamento que envolve Gabigol? Bom, eu acho que ser simplesmente absolvido vai ser difícil porque vai dar brecha para que outros jogadores dificultem a coleta depois. Não aconteceu nada com o Gabigol, também vou dificultar. Porque precisa ficar claro, e assim, punição de 4 anos não vai ter porque ele dificultou, mas fez, né, o exame e deu negativo. O Gabigol sempre, nas entrevistas, sempre que perguntar, ele bate nessa tecla. Ó, eu fiz o exame e deu negativo. Mas sabe o que é, Zé? O problema é que existe um processo. Sim. Quando esse processo não é obedecido, não estou dizendo que ele estava dopado. O que a lei mostra? Você pode abrir porque o processo ele é chatinho, é todo cheio de seguranças e tal, né? Para que seja tudo certinho. Para que ninguém jogue nada. Por isso que eu faço. Que então, simplesmente ser absolvido ele não vai, mas pegar 4 anos não vai também. Então, agora, porque pode ser. Ou ele leva uma bronca, uma dura, né? Uma advertência, multa ou pega alguns jogos. Mas o que você pode alegar. Um tempo aí de poucos jogos. O que se alega é que se você não obedecer o processo. O processo todo que é feito, você fica sujeito a fraudar o exame. É essa a acusação. Fraude ao exame. Aqueles deu negativo. Mas o exame foi feito direito? Sabe aquela coisa de, pode não ser urina, aquela coisa toda. É um negócio meio complicado. Ele ficou tentando esconder o... Isso, exatamente. Ele tem que urinar diante da visão de um médico. E ele se negou a fazer isso. Sabe por quê? Aquelas histórias, dito de novo, não estou prejugando, não estava lá, não vi nada. 4 anos. Mas o cara pode colocar alguma coisa, né? Entendeu? Não estou dizendo que vai pegar, só estou dizendo por que ele está sendo acusado. Porque você tem que urinar com o médico olhando o ato. E isso para evitar o quê? Negócio de jogar uma urina de outra pessoa e tal. E não é o que eu estou dizendo que aconteceu. Mas ele colocou-se, quando ele se nega a fazer, quando ele se nega a obedecer o processo, ele pode ser considerado que aquela urina não era dele. Entendeu? Ele deu margem a que isso acontecesse. É por isso que eu acho que por sair ileso sem pegar nada, eu acho difícil. Alguma coisa vai acontecer. Mas eu não acho que vai, por exemplo, um atleta é pego no exame antidoping lá. Ele pega 2 anos, muitas vezes, 1 ano. Então, por isso que 4 anos, para mim, está fora de cogitação. E assim, eu sei lá, vão dar 1 mês, 2 meses... Não sei se cabe ali no julgamento, se tá isso. Alguns jogos, não sei se também tem isso, né? Acho que à toa ele não passa, sem nada não fica, né? Talvez uma multa. Mas assim, alguma coisa acontece, mas não essa punição aí de anos de suspensão. Repito, até porque ele dificultou, foi bebezão, mimado, foi folgado, né? Não seguiu lá o trâmite, maltratou os médicos, as pessoas que estavam lá para trabalhar, né? Então ficar sem nada não pode também, né? Senão vira várzea. Mas uma punição longa assim, eu acho que não vai ter não. Bruno Prado, o caso Gabigol. Na semana passada, 5 horas de julgamento e não decidiram nada. O julgamento continua nesta segunda-feira. Bruno. Eu não tenho o conhecimento ali do porquê que levaram 5 horas, mas eu imagino que não seja uma coisa para 5 horas, né? Uma coisa que já poderia ter sido definida. Se fosse do Tocantinópolis, não levava 5 horas. Então, é uma coisa, deve sair. Eu acho 4 anos uma coisa desproporcional, assim, se ele não saiu um exame com resultado positivo. Pela acusação de que ele mudou, ele não seguiu as normas corretas ali. Então, deve ter alguma punição, mas acho que vai ser leve. Acho que deixar um jogador por anos fora, sem ter um exame positivo, e pelo que falou, ele entregou o exame ali de uma maneira que, segundo que a acusação não foi o procedimento totalmente correto, mas ele entregou e deu negativo. Acho que seria desproporcional tirar o cara por anos do... Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News. Pessoal, inscreva-se no canal e comente aí a sua opinião a respeito, né, desse julgamento do Gabigol, que pode ficar aí 2 anos, né, fora do Flamengo, só pode voltar em 2025, ou seja, no próximo ano, né. Comente aí, pessoal, deixa a sua opinião também, o que você achou disso. Será que o Gabigol realmente vai pegar essa punição ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião e também comente, pessoal,
Você está de acordo aí com essa atitude aí do Gabigol ter se negado, né, fazer o exame antidoping ali na hora? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Se você não é inscrito, pessoal, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, então já clica no botão, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.